Sejam bem-vindos ao podcast 5 Tech. Sou a sua anfitriã de hoje, uma entusiasta do mundo científico. Estou aqui para discutir um dos tópicos mais controversos do campo da neurociência, a Neuralink. Meu nome é Ellen e eu sou apaixonada pela exploração do cérebro humano e suas incríveis capacidades. Acredito que você, ouvinte, também seja, já que está aqui para saber mais sobre o assunto de hoje, a Neuralink, que é uma tecnologia revolucionária desenvolvida pela empresa liderada por ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk, que visa estabelecer uma conexão direta entre o cérebro e os dispositivos eletrônicos. Mas talvez você esteja querendo me perguntar o porquê de tudo isso? Qual a serventia? E a minha resposta para a sua pergunta seria que o objetivo principal da Neuralink é abrir um novo mundo de possibilidades para melhorar nossa interação com a tecnologia. Mas afinal, como isso aconteceria? Bem, ao criar uma interface cérebro-máquina avançada, essa ferramenta pode potencialmente ajudar a tratar doenças neurológicas, restaurar funções motoras perdidas e até mesmo expandir nossas próprias habilidades cognitivas. Então, resumidamente, no podcast de hoje, vamos explorar como a Neuralink funciona e o que isso significa para o futuro da medicina e da tecnologia. No entanto, não se preocupe, pois também abordaremos as questões éticas e filosóficas relacionadas à privacidade e à segurança dessa tecnologia, pois é importante debatermos os riscos potenciais e como garantir que a Neuralink seja manuseada de maneira responsável e benéfica para a humanidade. Então, espero que você se junte a mim nessa jornada fascinante pelo mundo da neurociência. Vamos explorar as implicações dessa tecnologia revolucionária e como ela pode moldar nosso futuro. Prepare-se para um episódio cheio de ciência, inovação e discussões instigantes. Este é o podcast 5 Tech e eu sou a sua apresentadora Ellen. Vamos começar! Olá novamente! Sejam bem-vindos ao nosso podcast, onde vamos debater sobre a fascinante área da neurotecnologia, com foco especial na Neuralink, uma startup fundada por Elon Musk, com o objetivo de tratar distúrbios cerebrais e aprimorar processos neurais. Antes de entrarmos nos detalhes desse projeto revolucionário, é importante entender o que é a interface cérebro-máquina, também conhecida como ICM, e quais as suas aplicações anteriores. A ICM é uma tecnologia que permite a comunicação direta entre o cérebro humano e uma máquina, como por exemplo um computador ou dispositivo eletrônico. Ela decodifica os sinais neurais do cérebro e os transforma em comandos compreensíveis para o dispositivo. Essa interface tem potencial para melhorar a vida de pessoas com deficiências físicas, permitindo que controlem próteses e dispositivos assistivos com seus pensamentos. Além disso, tem aplicações em pesquisas científicas, entretenimento, indústria e até mesmo em contextos militares. Os experimentos iniciais com interfaces cérebro-máquina ocorreram na década de 1970. Na época, os avanços tecnológicos eram limitados, mas essas pesquisas pioneiras abriram caminho para o desenvolvimento posterior dessa área. Os experimentos iniciais com interfaces cérebro-máquina remontam à década de 1970 e representaram os primeiros passos na tentativa de estabelecer uma comunicação direta entre o cérebro e as máquinas. Embora os avanços tecnológicos e os conhecimentos na área da neurociência fossem muito mais limitados naquela época, essas primeiras pesquisas lançaram as bases para o desenvolvimento posterior das tecnologias mais sofisticadas. Um dos experimentos pioneiros ocorreu na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 1970, quando o cientista Theodore Berger começou a explorar a possibilidade de conectar o cérebro de um rato a um computador. Ele e sua equipe implantaram microelétrodos no cérebro do animal e registraram as atividades elétricas do cérebro enquanto o rato realizava tarefas específicas. Em seguida, eles desenvolveram modelos matemáticos para relacionar padrões específicos de atividade cerebral com o comportamento e ações do rato. Essa pesquisa inicial foi fundamental para mostrar que era possível decodificar os sinais cerebrais e entender como eles estavam relacionados com as ações dos animais. Isso pavimentou o caminho para futuras investigações e desenvolvimentos na área das interfaces cérebro-máquina.
Desde então, a tecnologia de ICM evoluiu significativamente. Em 1998, por exemplo, o pesquisador John Donoghue liderou um estudo inovador na Universidade Brown, no qual um macaco foi capaz de controlar um braço robótico, usando sinais cerebrais. O sucesso desse experimento demonstrou o potencial da ICM para ajudar pessoas com deficiências físicas severas. Ao longo das últimas décadas, a pesquisa em interfaces cérebro-máquina expandiu-se e progrediu substancialmente. Empresas como a Neuralink estão trabalhando para criar interfaces avançadas que permitam uma comunicação mais sofisticada entre o cérebro humano e as máquinas, utilizando elétrodos de alta densidade para registrar os sinais elétricos do cérebro. Esses sinais são interpretados para controlar dispositivos tecnológicos e proporcionar uma comunicação bidirecional entre o cérebro e a máquina. A Neuralink em questão fundamenta-se nos estudos da fisiologia neural, que explica como os neurônios recebem e transmitem sinais elétricos através dos potenciais de ação. A tecnologia utiliza elétrodos de alta densidade e pequeno tamanho inseridos no cérebro para captar e registrar esses sinais elétricos, permitindo uma leitura em tempo real da atividade cerebral. A Neuralink originou-se em 2016 pelo Elon Musk, um empreendedor sul-africano-americano, CEO da Tesla e da SpaceX, conhecido por suas empresas inovadoras e visão ousada. O objetivo do projeto é avançar a interação entre o cérebro humano e as máquinas. A Neuralink foi fundada com a visão de criar uma tecnologia que poderia melhorar a vida das pessoas, permitir uma simbiose mais avançada entre humanos e máquinas e, ao mesmo tempo, enfrentar alguns dos desafios futuros que a humanidade pode enfrentar. A atualização mais recente que temos é de que no dia 25 de maio de 2023 foi aprovado pela FDA, uma agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, a realização de estudos clínicos usando implantes cerebrais em humanos. É importante mencionar que, embora a tecnologia de interface cérebro-máquina tenha avançado consideravelmente, ainda existem desafios técnicos a serem superados. A implantação de elétrodos no cérebro requer procedimentos cirúrgicos complexos e precisa garantir a biocompatibilidade dos materiais utilizados para evitar rejeições e efeitos adversos a longo prazo. Questões éticas e de privacidade também são fundamentais, visto que conectar o cérebro humano a dispositivos tecnológicos levanta preocupações sobre a segurança e a proteção dos dados neurais, como, por exemplo, o uso indevido do mapeamento cerebral, visto que a coleta e o armazenamento desses valores em larga escala levantam questões sobre o uso dessas informações por terceiros, como empresas de tecnologia ou seguradoras. O acesso a dados cerebrais também pode gerar discriminação ou injustiças, como o aumento dos prêmios de seguro com base em informações neurais, ou a exclusão de indivíduos com base em suas características neurológicas. Nesse contexto, o conhecimento científico da neurociência, da ética e da filosofia são cruciais para garantir o desenvolvimento responsável e seguro da Neuralink. Teorias sobre a plasticidade cerebral, desenvolvidas por cientistas como John Donoghue e Miguel Nicolelis, têm explorado a maneira de como o cérebro pode reorganizar suas conexões após danos e como esses conhecimentos podem ser aplicados em interfaces cérebro-máquina. Todas essas pesquisas influenciam diretamente na compreensão da capacidade do cérebro de se adaptar à presença de elétrodos e à interação com dispositivos tecnológicos, além de auxiliar na compreensão desse mesmo tema. Além disso, as teorias da mente e consciência, discutidas por filósofos como David Chalmers e Thomas Nagel, são relevantes para compreender os possíveis impactos dessa tecnologia na experiência subjetiva e no sentido de identidade pessoal dos indivíduos, pois apontam para a complexibilidade da mente e da consciência humana, e nos lembram de considerar as implicações éticas e existenciais dessas inovações tecnológicas. A relação entre a Neuralink e a inteligência artificial também deve ser destacada, uma vez que a decodificação dos sinais cerebrais requer o uso de algoritmos avançados de IA. Nomes como Ian LeCun, Geoffrey Hinton e Yoshua Bengio têm contribuído significativamente para este campo,
fornecendo as bases teóricas e práticas para o desenvolvimento da decodificação dos sinais cerebrais, para o processamento e interpretação desses dados neurais, bem como para a comunicação bidirecional entre o cérebro e os dispositivos tecnológicos, permitindo avanços significativos na compreensão do cérebro e no desenvolvimento de interfaces cérebro-máquina. Em suma, a Neuralink representa um marco importante na interface entre cérebro e tecnologia, trazendo consigo uma rica intersecção entre o conhecimento científico da neurociência e as teorias éticas e filosóficas sobre a mente e a consciência. A colaboração entre essas áreas do conhecimento é crucial para garantir que o desenvolvimento dessa tecnologia seja seguro, ético e beneficie a humanidade como um todo. O futuro desse campo é promissor, e a contínua interação entre a ciência, a ética e a filosofia abrirá caminho para novas descobertas e aplicações inovadoras. Contudo, é justamente pela sua alta importância na vida social e de bem-estar pessoal que deverá ser um aspecto a ser levado em consideração com cautela e sensibilidade, visto que é algo que pode impactar significativamente no indivíduo como um ser humano.